E aí, pessoal, boa literatura ou má literatura? Existe isso? Se liga aí que a gente vai tentar achar essa resposta. Então é o seguinte, como eu falei no vídeo anterior, o principal problema do Wattpad é que às vezes o pessoal acaba lendo muito literatura que não tem uma qualidade tão boa assim. O que acontece? No Wattpad qualquer um pode publicar um livro. Do mesmo jeito que qualquer um no YouTube pode publicar um vídeo. Então o principal problema e a principal vantagem é essa. Qualquer um pode publicar um livro e qualquer um publica. Então no YouTube você tem esse problema também. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o grande problema do YouTube, você clica no link desse vídeo aqui que o Vagazoide fez, que eu achei que foi um vídeo muito legal, um vídeo muito interessante. Dê uma olhada. Eu vou falar mais sobre o Wattpad porque é a minha área, é o que eu escrevo, então o Wattpad é uma rede social para escritores. Então é o seguinte, existe boa ou má literatura? É muito difícil você dar um termo definitivo para você definir o que é boa e o que é má literatura. Principalmente porque você não tem um parâmetro objetivo. E às vezes mesmo em coisas que tem um parâmetro objetivo, é difícil a gente definir o que é bom e o que é ruim. Vamos supor, por exemplo, futebol. Futebol você tem um parâmetro objetivo, que é número de gols. Então, em tese, o time melhor faz um maior número de gols e ganha. Mas na final da Eurocopa, quando Portugal ganhou a Eurocopa da França, Portugal tinha um time horrível, um time feio, que no fim das contas conseguiu descobrir um gol lá. Então, às vezes, mesmo quando você tem um parâmetro objetivo, não é tão fácil você definir o que é bom e o que é ruim. Então, para mim, seria muito mais cômodo eu chegar aqui e falar: é impossível definir a boa e a má literatura. Mas eu não acho que é bem assim. Eu acho que é possível você ter alguns parâmetros que vão te ajudar a definir uma qualidade literária maior ou menor. Um dos parâmetros que a gente às vezes fica tentado a usar é o parâmetro da popularidade. A literatura que é mais popular é melhor e a literatura que é menos popular é pior. Esse é um parâmetro assim, você pode até usar, você faz o que você quiser, mas eu não concordo, porque às vezes esse parâmetro de popularidade muitas vezes é uma sorte, às vezes o escritor escreveu o que as pessoas queriam escrever, nem sempre com a qualidade literária muito alta. Acho que o principal exemplo disso aí é o Crepúsculo, que é um livro que é muito mal escrito e que fez um grande sucesso. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu acho do Crepúsculo, você clica no link do vídeo aqui. Então esse critério de popularidade pode ser usado, mas eu não acho que é um dos melhores critérios. E a gente tem que aprender a reconhecer que nem sempre aquilo que a gente gosta vai ser bom, e nem sempre que aquilo que a gente não gosta vai ser ruim. Um exemplo que eu gosto de citar é o exemplo da Anitta, por exemplo. A Anitta é uma das cantores mais populares do Brasil. Ela foi fazer um show com a Andrea Bocelli e ela pediu uma soprano para ajudar ela. Tem uma hora que uma soprano profissional entra e começa a cantar. Então ninguém tem dúvida que a mulher que começa a cantar tem uma voz muito mais potente, tem um talento musical muito maior do que o da Anitta. Mas a Anitta faz muito mais sucesso. Então você pode até gostar mais de Anitta, mas você não tem a pachorra de falar que a voz da soprano é pior do que a da Anitta, porque você sabe que não é. Então tem esse fator também. Então a gente tem que reconhecer que nem sempre o que a gente gosta é bom, nem sempre o que a gente não gosta é ruim. Eu, por exemplo, não gosto de Kafka. Eu não gosto de Kafka. Eu já li 3 livros dele, não gostei. Porém, eu reconheço que o cara é um puta de um escritor. Ele consegue trabalhar a palavra como poucos. Então a gente tem que tentar ter esses parâmetros aí para tentar ajudar a gente a nortear nessa distinção entre boa e má literatura. Então o que eu vou falar que é a boa literatura seria a literatura mais erudita. O que vai ser um diferencial da literatura mais erudita? Ela, em geral, tem um vocabulário maior. Quando a pessoa opta por usar um vocabulário menor, ela faz uma decisão consciente, não por falta de conhecimento. Um exemplo clássico disso aí é o Salinger. O Salinger escreveu O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro que tem um vocabulário um pouco menor. Mas essa decisão de ter um vocabulário menor é uma decisão consciente, porque ele está narrando através da voz de um adolescente. Um adolescente não vai ter um vocabulário tão grande quanto um escritor renomado. Então, quando você toma essa decisão consciente de ter um vocabulário menor, você vai usar isso como ferramenta narrativa. Agora, se o seu vocabulário é ruim e o seu livro tem um vocabulário ruim simplesmente porque você não tem conhecimento, sua literatura não vai ser tão boa. Na literatura erudita, você vai ter algumas formas narrativas que não são tão clássicas, como a jornada do herói. Você vai tentar evitar esse tipo de coisa, porque isso aí já foi muito feito. Então você vai tentar evitar para tentar explorar outras opções, outras jornadas narrativas diferentes. Então isso vai ajudar você a definir uma literatura mais erudita. A literatura erudita ela vai ser mais reconhecida pelos seus pares, ou seja, escritores, professores, pessoas que têm um vocabulário maior vão preferir uma literatura mais erudita. É um público muito menor. Então a literatura erudita é muito mais difícil de ser escrita e muito mais difícil de fazer sucesso.
porque o público é muito menor. Enquanto os grandes sucessos comerciais, às vezes você tem até uma qualidade literária razoável, ou às vezes você tem uma qualidade literária excepcional, como O Senhor dos Anéis, que é extremamente bem escrito e foi um grande sucesso de público, mas você não tem como prever. A literatura comercial é muito mais às vezes a pessoa dá um golpe de sorte e consegue vender milhões de livros. Enquanto a literatura erudita, você tem alguns caminhos que você pode definir para você almejar buscar isso aí. E no fim das contas, a literatura erudita, ela vai ser o que vai ser mais exacerbada pelos concursos literários. Então, Prêmio Sesc de Literatura, Prêmio Jabuti aqui no Brasil, são os prêmios que enaltecem um pouco mais a literatura erudita. Ainda bem, porque a gente já tem o mercado favorecendo a literatura comercial. Então a gente tem que ter os concursos para valorizarem esse esforço do escritor de escrever uma coisa um pouco mais difícil de ser escrita. Qual que é o problema de tudo isso que eu acho? Que muitos escritores comerciais, eles não estão preocupados em melhorar a sua qualidade, não estão preocupados em melhorar a sua qualidade narrativa, não estão preocupados em melhorar o seu vocabulário, então acaba que o escritor fica estagnado, fica muito confortável na sua narrativa, fica muito confortável na sua voz. Um escritor confortável é o escritor que não evolui. Então você tem escritores aí que têm milhões de livros vendidos, né, milhares de livros vendidos, e eles estão estagnados ali. Usa a mesma fórmula, está sempre escrevendo mais ou menos o mesmo livro, de maneiras diferentes. Um dos exemplos disso é o Paulo Coelho, que se escreveu o mesmo livro diversas vezes. Então é um cara que está estagnado, ele não está procurando evoluir, ele não está procurando melhorar como escritor. E o principal problema dos escritores que escrevem a boa literatura, que escrevem a literatura mais erudita, é que eles não estão preocupados com o mercado. Eles não querem escrever um livro mais comercial. Então o escritor, às vezes ele se esconde, o escritor da alta literatura, vamos dizer assim, ele se esconde atrás do eu não quero fazer sucesso. O meu público é menor. Eu vi uma entrevista da Luisa Geiser, que ganhou o Prêmio Sesc de Literatura. Se quiser saber um pouquinho mais da Luisa Geiser, clica no link aqui do vídeo para dar uma olhadinha na resenha que eu fiz do livro dela. A Luisa Geiser, ela fala, eu prefiro ter 100 leitores que vão ler de fato a minha obra do que 1000 leitores que não vão ler direito. Então você acaba se escondendo um pouco atrás desse desejo de não ser popular. Então eu acho que a gente tinha que ter duas coisas para a gente conseguir melhorar a qualidade literária aqui no Brasil. Primeiro, os escritores que escrevem uma literatura mais comercial podiam se arriscar um pouco mais, podiam tentar pesquisar mais sobre literatura e tentar escrever livros diferentes, não ficar confortáveis demais no seu estilo. E os escritores que já são renomados, que já escrevem uma literatura mais erudita, deveriam se arriscar numa literatura mais comercial para tentar elevar a qualidade dos leitores no Brasil. Então quando você lê melhor, você vai querer ler coisas cada vez melhores. Então esse é o problema do Wattpad. Por quê? Porque as pessoas começam a ler muitas coisas ruins e acabam acostumando com aquilo lá e achando que é aquilo que é literatura, e muitas vezes não é. Então é o seguinte, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os principais erros que eu vi no Wattpad, os erros mais grotescos. Se você quiser escrever um pouco melhor, me acompanha que vai te ajudar. Se você quiser fazer sucesso no Wattpad, você ignora tudo que eu falar, porque eu não tenho quase nenhum seguidor, tenho 50 e poucos seguidores, então eu não sei como fazer sucesso no Wattpad, mas eu sei quais são os principais erros. Se você quiser escrever melhor, melhorar a sua qualidade narrativa, me acompanha aqui no próximo vídeo que vai te ajudar, eu tenho certeza. Espero que você se inscreva no vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa a sua opinião, deixa o que você achou aí nos comentários. Um abraço a todos, tudo de bom. Pessoal, isso aqui é só um PS. Quer achar literatura boa no Wattpad? Confirmadamente boa? Tem um perfil que chama Clássicos do Wattpad. Dá uma checada, o link está na descrição do vídeo. Um abraço a todos.